grande equívoco, né? Porque ele não vai entrar nesses padrões nessa forma, né? É muito difícil. Lá na escola que eu faço estágio, tinha um menino brincando de ping-pong junto com os outros e ele tem transtorno global, né? E aí a professora subiu, viu que ele estava brincando com os outros e ele estava brincando, assim, sem causar nenhum problema. E ela mandou ele subir. Aí eu perguntei, né, por quê? Ele ia subir, porque assim, ele ia ficar na sala isolado, não ia fazer nada. Se os outros, né, estivessem fazendo conta, ele não ia saber contar, não ia fazer, somar, não ia. E aí ele não soube me explicar, o professor. É o medo dele gerar algum tipo de problema. É o preconceito. Eu acho Aí, mais na que minha é cabeça, é o preconceito. Ele causa algum problema e os pais dos outros reclamam. Diagnosticado e pode ser que venha acontecer um comportamento diferenciado. Então, isso é um preconceito que ela tem contra aquela criança só porque ela tem um diagnóstico. Aí, por isso que a gente vai para outras circunstâncias, hoje em dia, as crianças demoram muito para ser diagnosticadas, porque o próprio médico tem medo de diagnosticar. E a partir do momento que a criança recebe um diagnóstico, ela vai recebendo só um diagnóstico. Ela não vai receber um óbito nenhuma sentença. Só que as pessoas não têm diagnóstico, na verdade, eu vejo, é uma porta de possibilidade para você melhorar aquele estado da criança. Não um rótulo ou uma sentença para ela ser trancafiada ou isolada das coisas. Não. Só que aí acontece isso, como tem a questão do preconceito, aí os médicos hoje em dia têm medo de diagnosticar. Ah, não, meu filho tem 6 anos, o médico ainda não tem certeza. Quanto você não tem diagnosticado? 1 ano, 10 meses, 2. Nossa, tá... Não descobriram ainda, o médico que estuda sobre aquele tipo de diferença, Tem medo, não né? sabe ainda. Na verdade, porque o médico tem medo de Tem assinar medo. aquela sentença, porque quando perguntarem pra mãe, quem foi o médico que diagnosticou seu filho? Ah, foi fulano de tal. Então, Entendeu? para o Porque as médico pessoas fazer não isso, tem veem que ser o diagnóstico como uma o possibilidade médico. de avanço e de melhora, porque é uma porta de possibilidade. Eles veem o diagnóstico como uma sentença. Então, Eu vou o médico filmar. vai se sentir responsável Tá, por ter depois. assinado aquela sentença. Ao invés de utilizar para uma melhora, para poder tentar avançar Exatamente, eles veem fazer de um maneira processo, negativa. eles já acham que não é aquilo e aí Só que tem isso também vai fazer mal, né? diagnóstico. Porque quando já está no diagnóstico, ó, tchau, vai com Deus. Tchau, com Deus. Você tá entendendo? Então isso acontece muito, é muito complicado. Só que uma criança que é diagnosticada com 2 anos, ela vai ter muito mais possibilidade do que a criança que é diagnosticada com 6. No autismo em especial, né? Que é o que a gente aqui, a maioria, vive. Ele vai ter muito mais chances de avançar, de ganhar, quanto antes iniciar uma terapia, uma estimulação precoce, né? A maioria é autismo, A maioria tem autismo. Alguns, tem poucos um têm. deficiente físico, Tem o Fábio é cadeirante. Mas ele não tem. Ele tá com o pé machucado, tá com antibiótico, o Fábio. Mas ele é cadeirante. Eu acho que ele tem de paralisia. Sei que ele tem dificuldade de locomoção. E aí ele usa cadeira de rodas. Mas ele adora a natação. Quando chega ele aqui, se tirar o cinto dele, ele se arrasta até pro cinto. É impressionante, é muito engraçado. Quando ele chega, a cara dele de felicidade. Se soltar o cinto da cadeira e não tiver alguém perto, ele se arrasta até por cima sem ninguém, não é? O Fábio Gostam muito. É o A momento água já deles. facilita, né? E eu percebo que as crianças saem mais tranquilas. Aqui, meu filho está aqui há pouquíssimo tempo e ele já melhorou o comportamento dele. Já ficou menos agressivo, né? Então isso tudo, a única coisa nova que aconteceu foi a natação. Então eu atribuo a esse trabalho que ele vem fazendo. E é importante também manter essa constância, né? A criança, quando não vem, eles sentem muito, né? sentem. E o fato de você também faltar, não só deles sentirem a falta, porque é o que eu sempre falo, é uma terapia, mas é brincando, então não é uma coisa maçante para eles. Mais lazer, né? Exatamente, não é? O que eu acabando de conversar É agora, não é aquela prazeroso terapia pra eles, né? sono, psicologia, dentro do consultório, parará, aquela coisa que eles estão cansados de Sai da fazer. rotina cansativa. É uma terapia lúdica, diferente e tal, mas também para eles, né, monitores, o Aurélio, conseguirem dar uma continuidade no trabalho. Porque se a criança falta muito, essa continuidade é quebrada. E aí se ela vem hoje, falta sexta, falta quarta, vem na outra sexta, você vai ter que começar tudo de novo.
criança dela que você não tinha conquistado, você tem. Aí você vai ter que conquistar de novo. E aí você começa o trabalho novamente. É um trabalho psicológico Também, maior também. para poder trazer, para poder Para ter um contato. contato. O meu filho, ele logo que entrou, ele brincava diretamente hoje em dia. Ele e o filho dela, a gente brinca, que é país com fumaça. Onde tá um, tá o outro. Eles brincam o tempo todo juntos. Engraçado que eles não se falam propriamente dito, mas eles brincam juntos o tempo inteiro. Que eles estudam na mesma escola, só Mas na escola eles nem se olham. mas nem se olham. É muito São engraçado. amigos daqui tempo. É incrível Eles isso. começaram a Né? estudar na mesma escola esse ano. E a gente até tem comentado, começou a reparar isso, que aqui, olha lá, estão os dois lá no tatame juntos. Eles ficam o tempo todo juntos, o óculos e o outro Tá lá. ficando em pé o meu. Tá em o pé dela e é o outro. óculos é meu. Eles brincam juntos o tempo inteiro. Mas na escola passa um pelo outro assim, ó. É muito engraçado, né? Como que eles têm uma afinidade tão grande aqui e lá é tipo assim, aqui eu não te conheço. Mas é normal eles terem esse estranhamento com outras crianças na escola, eles têm mais assim, a questão de ficar mais isolados só com eles, mais com os pais, ou eles têm facilidade de chegar e Não, meu filho não tem facilidade de chegar em outras crianças, não. de brincar, de fazer qualquer outro tipo de atividade, por exemplo, de outro tipo de esporte, ou então outro tipo de brincadeira, ele Eu acredito que rejeita. isso sim, isso pode variar bastante de acordo com cada criança e com o grau, né, do autismo que ela vai ter. O meu filho Dani, ele tem dificuldade para chegar e brincar. Ele não é uma criança- aqui não, ele já conhece, mas ele brinca mais. Ele quer pegar a criança, ele quer que a criança vá pro Todas. quintal preso ele. Cria uma afinidade. Entendeu? Ele vai arrastando a criança não quer ir, mas ele vai lá e fica dentro do jogo, né? Criar Ele tem um diferença com primo, certa pessoa, o pai dele, chegar é mais nela, muito, eu acho brincar muito mais estranho. com ela. É questão Porque de são se primos, tem que mandar um pouquinho, não vai ficar um pouquinho pelo quintal, não. eles se sentirem Aí ele fica nervoso, ele começa a ficar empurrando, entendeu? Aí ele já pega a criança e leva a criança pra casa. E o meu Da filho falando a afinidade, né? reação. Porque às vezes Era você só falou da um pouco inclusão, só. mas tem Era só um que pouquinho todo só. mundo fazer parte dele, né? Porque o Laura falou, se ele tem uma afinidade maior com o professor, um dia esse professor me faltar, ele não vai fazer a natação. Depois Meu ela filho vai tem um lá monitor embaixo. que ele adora, é o Mário. Ele chato, até há pouco tempo ele começou a meio com uma frase. Mário, vou te pegar. Na verdade ele quer que o Mário venha pegar ele na brincadeira do pega-pega. Ele fica, Mário, vou te pegar. E aí brinca com o Mário, ele sobe ali na escada esperando que o Mário busque ele no colo para jogar na piscina. E aí teve uma vez que o Mário não veio, ele subiu e ficou ali esperando. E aí? Aí até que alguém, ele tá esperando o Mário e pegar ele, não sei o que. Aí saiu outro menino da piscina, foi lá, pegou ele, brincou, jogou na piscina. Porque exatamente, ele tem que criar a afinidade com vários, não só com um, porque senão quando esse monitor faltar, ele não vai fazer a natação, Não, ele ele vai tem de participar da trocar atividade. hoje, tem uma Ele meta pode, pra se né? marcar Porque 4 ele horas. tem que ser com todo mundo, né? Brincar, fazer atividade com todo mundo. E como é que vocês ficaram sabendo do projeto, da existência, que tinha esse projeto de natação adaptada Eu aqui fiquei sabendo na época, através da neuropediatra, que ficou sabendo através da mãe do Juan. Que o menino foi embora, ele também era paciente da mesma neuro, aí a neuro comentou, o Juan tá fazendo uma natação, legal, voltando, não sei o quê, aquela coisa que ele não vai passando por tudo. E eu fiquei sabendo através dessa neuropediatra, que também era neuropediatra do Juan. Eu fiquei sabendo na escola que eu trabalho, os alunos da UF, de Educação Física, fazem estágio lá. E aí eles comentaram, né? Porque a gente conversando, eu falei, eu tenho um filho especial. Daí falou, você quer ir lá conhecer o projeto? E aí foi que eu fiquei sabendo. Você trabalha onde? Oi? Você trabalha onde? Não, aqui na Prefeitura de Niterói, uma escola municipal de jardim de infância, na Ponta da Areia. Ah, sei, não, MEI. Portugal Pequeno. Meio Portugal Pequeno. Você está lá porque tem a URA lá. Tem bastante crianças com deficiência. Só que o Matheus estudou lá, o meu filho, só que lá é só educação infantil. Mas nem essa escola que a senhora trabalhava, então não tinha conhecimento desse projeto. Não. Desse projeto. Não. Incrível. Assim, não é muito divulgado, a gente fica sabendo assim, uma pela outra. Boca a boca, né? Apesar de já ter tido uma boa divulgação aqui o projeto do Aurélio, assim, a gente já teve jornal, acho que o Jornal Fluminense já teve aqui uma vez, fez uma divulgação. Teve um outro negócio aí da coordenação, que tem a ver com um estudo, alguma coisa que eu não sei exatamente o nome, também
também já fez uma reportagem que saiu na internet. É engraçado que o Dani sempre pesquisa no Google e sempre me acha. Essa não sei se ele escreve natação, não sei o que ele escreve, tudo que ele quer ver. Vira e mexe, ele tá lá assistindo a Aurélio dando uma entrevista, que é o projeto aqui da natação. E tem que eu dou entrevista, e ele fica olhando e olha. Que graça. Já tiveram algumas reportagens divulgando. Eu acho assim, né? poderiam ter até outros projetos envolvendo esporte, porque, pô, espaço físico aqui é o que não falta, né? Ah, faltam profissionais. Tudo bem, vamos fazer uma campanha aí. Quem quer ser voluntário? Aqui tem um gramado gigantesco. Então, assim, eu acho que poderia haver uma campanha para conseguirem mais voluntários, né? Da própria educação física. Sim. Quantos alunos da nossa tem educação área. física dessa universidade? Pô, Antes de falar com vocês, eu reparei que vocês estavam trocando. a gente troca muita informação. Muita. Né, falando assim. Vocês falaram, tem uma parte dos pais. Na verdade, fica tá lá, é o pai de dois, ela tem dois pais e o avô do meu filho. Eles ficam lá. A gente fica muito tempo, eu falo que aqui é a terapia da gente. Precisa, né? É o muito momento bom, de vocês. Parece, mas é uma troca muito boa. Porque a gente conversa, a gente desabafa, a gente troca experiência, a gente troca contato, tudo. Né? Uma ajuda a outra, passa contato de médico e conversa sobre a medicação que está usando, que a gente está falando sobre isso, né? Acabei de comentar que meu filho fez um exame sobre uma questão, a prolactina, que o antipsicótico pode alterar a prolactina. Ela nunca tinha ouvido falar, o filho dela usa o remédio há não sei quantos anos e nunca fez o exame. Nenhum médico nunca pediu. Fez a prolactina. Então, é muito essa questão da droga. Ela acabou de falar, o filho dela usa há anos e ele nunca fez esse Acompanhado por neurologista, já foi a psiquiatra. Ninguém pediu. O dela nunca ouviu falar, o filho dela nunca fez. O meu filho fez um dia 27, deu alterado, o médico pediu para repetir, eu levei para fazer outro ano. Porque dependendo do resultado, É vai trocar a importante, medicação. né? Mas é muito importante, porque vai afetar a saúde deles. Né? Então você precisa ter um... E qual essa prolactina, ele causa o quê? A prolactina é o hormônio que pode produzir mama e leite. Esse medicamento, Ele não seria apropriado Na verdade, para eles, no né? caso deles, é a risperidona. A risperidona é um antipsicótico. Eles usam um antipsicótico muitas vezes por causa da agressividade, da alta agressão, da agressão ao próximo, todo o transtorno comportamental. Alguns precisam usar um antipsicótico, outros não. A maioria acaba usando e muitos deles usam a risperidona, que é um super conhecido e que é um dos que mais pode alterar a prolactina. Né? Os outros antipsicóticos também podem alterar, mas menos. Depende, né? Aí a gente estava comentando, o Juan já usou, o psiquiatra do meu filho cogitou esse, é um que a gente comentou que é caro, que é o aripiprazol, que é o subjetivo, e que é o Aristab, que é um antipsicótico mais novo, mais moderno, que ele pode causar menos efeito colateral, ele vai engordar menos a criança, ele vai alterar menos a prolactina, só que o preço dele é mais alto. Né? Então você tem todas essas questões. Né? Aí acabou de acontecer com o meu filho, ele está usando a risperidona há um mês e pouco. Alterou muito a prolactina dele, fez o exame para confirmar. Se continuar alto, né, vai confirmar que o médico pode só ter dado um pico, e aí depois normaliza. Então o exame vai ser avisado sexta-feira. Se realmente tiver só dado um pico e baixou, beleza, ele vai continuar. Só que se tiver alta, ele vai ter que parar. E aí vai ter que partir para uma outra linha de medicamento. e o governo não dá nenhuma assistência em relação a esse tipo de medicamento. Hoje em dia, o risperidona ele já pode ser dado em alguns postos de saúde, já é distribuído sim. Mas nem todo mundo tem acesso porque depende do médico que você leva para o seu filho, se ele vai dar receita. Para você pegar no posto, você tem que ter a receita do posto, do médico público. Né? Muitas pessoas não levam no público ou levam, mas às vezes não tem, às vezes não consegue. E nem todos usam a risperidona. Até onde eu sei, se eu estiver errada, né, vocês pesquisam, que eu saiba, o único medicamento que é dado para o tratamento, que é dito errado, não é tratamento do autismo, é tratamento das comorbidades, porque autismo não é tratamento. Não existe remédio para autismo. Isso eu conversei há pouquíssimo tempo com a Nela do meu filho, mas meu filho teve um transtorno de comportamento, por isso ele ficou explicando, e daí eu gosto de perguntar muito, pesquisa muito. Tá, autismo não tem medicamento, não tem remédio para o autismo. Tem medicamento para as comorbidades que o autismo traz, que vai ser a hiperatividade, o
transtorno de comportamento e várias outras coisas que pode ter no autismo. Então você vai ter o medicamento